Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Eu sou o Frater Demiurgos, esse aqui é mais um Diálogo Telemita. Hoje estamos aqui com o Frater Iode e ele veio responder as perguntas que os probacionistas lá da Abadia Het Hero fizeram para essa nossa entrevista. Frater 93, seja muito bem-vindo, se apresenta para a gente. 93, eu me chamo Frater Iode, né? Eu já estou na Abadia há cerca de, não me recordo exatamente, acho que 5 anos, né? Eu comecei a estudar Telemann e ocultismo há aproximadamente uns 11 anos atrás, e desde então eu fiquei fascinado, principalmente por Telemann, né? Tipo, antes havia me interessado por algumas outras correntes, mas desde o início, assim, o meu fascínio maior foi por Telemann, e com a possibilidade de ingressar na Abadia, né, tipo, assim que houve a oportunidade de ingressar na Abadia, eu entrei em contato com a secretaria e fui atendido, passei pelo exame de estudante, todo o procedimento padrão, né? E como foi seu período de estudante? Você ficou quanto tempo nele? Então, eu não me recordo exatamente quantos meses, porque eu acredito que foi um pouquinho mais do que 3, mas eu já tinha feito o período de estudante algumas outras vezes, né? Então eu já tinha feito estudos daquele material algum tempo antes de ter entrado em contato com a Abadia, né? Então, assim que eu entrei em contato, eu só dei meio que uma atualizada na leitura, né, com alguns livros que faltavam, assim, na questão do currículo, né? E então eu fiz o exame, no caso. E aí você se tornou probacionista. Isso. Quem é o seu instrutor ou a sua instrutora e como foi o seu período de probacionista? Então, durante o período de probacionista, quem foi o meu instrutor inicialmente foi outro neófito, né? Mas no momento, quem é a minha instrutora é a Soror Ignis, né? Foi quem esteve comigo desde o final do meu probacionato, assim, tipo, porque foi quem fez mais a minha transição, né, no caso, pro grau de neófito. Mas anteriormente eu estava com outro instrutor, e pela questão mesmo, acho que de estrutura, e também por conta de que esse instrutor, no momento, ele não se encontra mais na Abadia, então eu fui transferido, passei um tempo também com o Frater Pan, antes de estar com a Soror Ignis, no caso. Legal. Interessante, inclusive, ouvir isso. Normalmente muitas pessoas ficam com essa dúvida, o que pode acontecer se o seu instrutor sair, como que a gente resolve? Você acabou de dar um exemplo prático de como acontece na Abadia. Sim, se acontecer qualquer coisa desse tipo, acho que a própria estrutura, a secretaria tem como auxiliar o probacionista para que ele não vai ficar desamparado, né, nesse tipo de questão. Acredito que a própria estrutura, assim, e a organização que a gente tem dentro da Abadia auxilia muito com isso. Sim. Frater, eu vou começar a fazer as perguntas que os probacionistas deixaram. A primeira pergunta, ela tem relação com aqueles que estão buscando o caminho da Santa Ordem. Existem muitas dúvidas, pois são muitas as linhagens e as pessoas ficam com dúvidas de como se aproximar de uma linhagem e saber principalmente se essa linhagem é idônea, se essa linhagem corresponde às expectativas e à busca dessa pessoa. Então, qual é a sua dica para descobrir se a linhagem que a pessoa está ou que ela está buscando é a linhagem que ela deve estar? Então, acredito que o próprio material da Santa Ordem, ele auxilia a gente a ter uma noção, assim, de qual seria uma linhagem séria, né? Porque
todos os parâmetros estão lá, né? Tipo, a gente já tem, tipo, o Crawler eu acho que facilitou muito com isso, de deixar tudo meio que público, né? Então, a gente tem a estrutura de como deve ser o trabalho do probacionista tá toda registrada ali, né? Então, acredito que o primeiro passo para se verificar, né, se uma linhagem está fazendo o trabalho da maneira correta, ou assim, que o estudante se sinta confiante com relação à linhagem, seja exatamente essa questão de ele parar para verificar se eles estão seguindo todos os parâmetros da Santa Ordem, né? Todos os parâmetros que já foram pautados por Crowley anteriormente. E acredito que, assim, no geral, é o que eu vejo acontecer, né? Com relação às linhagens, né? Então, creio que isso também tem muito a ver com uma questão do próprio estudante parar para analisar o trabalho das linhagens, né? Como que elas têm feito a própria divulgação da lei, o próprio trabalho enquanto dos probacionistas, o trabalho do neófito, né? Então, acredito que com relação a isso, através do próprio trabalho da linhagem, a gente consegue verificar se existe seriedade ali ou não, né? E com os próprios resultados que a gente pode ver com relação aos trabalhos feitos por elas. Então, creio que a melhor forma seja essa, sabe assim, porque tirando essa, não tem nenhuma outra coisa ali que você vai poder pegar para ter algum tipo de preferência ou não, né? A não ser, claro, a questão da verificação se aquela linhagem remonta até Crowley ou não. Ainda tem esse ponto. Então, acredito que esse seja um outro ponto importante que deva ser verificado pelo estudante. Se aquela linhagem, ela realmente vai até Crowley ou se no meio do caminho existe alguma nuvem ali que fica meio confuso de você saber de onde que veio e para onde que ela está indo, sabe? Sim, muito boa observação, Frater. Pergunta número 2. No aspecto pragmático, você poderia dar alguma dica sobre como conciliar a vida iniciática e a vida profana? Sim, então, acredito que o próprio trabalho da Santa Ordem, assim como a própria filosofia de Telemann, ela acaba mostrando que é importante existir uma reconciliação entre dois lados, né? E a gente pode ver isso também na questão da própria vida prática, porque a vivência que nós temos com Telemann, ela não é aplicável somente às nossas práticas, ela é aplicável para tudo na nossa vida, para a nossa relação com as outras pessoas, para a nossa relação com nós mesmos. Então, acredito que ao se ver que o trabalho que você está fazendo ali, ele, de certa forma, ele vai interferir na sua vida profana, ou como as pessoas preferirem chamar, né? Você acaba vendo que as duas coisas se misturam de certa forma, né? Então, acredito que é exatamente nessa união entre as duas coisas, né, que você não consegue separar a sua vivência de Telemann da vivência que você tem fora delas, né, assim, tipo, ou seja, com as outras pessoas, com quem não sabe nada sobre Telemann, enfim, você vai continuar vivendo a partir daquelas coisas que você que estão ali, por exemplo, no dever. Né? Então, acredito que uma forma de conseguir conciliar essas práticas seja exatamente você verificar que não existe uma diferença entre as duas coisas, né? Assim, tipo, claro que
praticamente existe, mas as duas coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, acredito que boa parte do trabalho exatamente do probacionista seja se habituar com essa reconciliação entre os dois lados, né? Assim, porque você, com o trabalho, por exemplo, com o hash, você vai ter que encontrar formas de adequar as suas práticas para o seu dia, né? A adequar uma rotina que você vai acabar tendo que se habituar. Então, todas essas coisas vão fazendo com que você tenha que, necessariamente, de alguma forma, fazer as duas coisas, viver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai ter momentos do dia que você vai ter que voltar a pensar em Telemann, mesmo sendo um momento banal e casual, aquilo vai voltar à sua mente, mesmo que não seja um momento de prática, mesmo que você não esteja fazendo um banimento, né? Sim, às vezes na hora das refeições, né? Sim, exatamente. Assim como, por exemplo, durante as próprias práticas, não sei, assim, por exemplo, durante uma meditação ou algo do tipo, você também vai sentir alguma espécie de interferência, muitas vezes, da vida banal. E essas duas coisas vão conversar uma com a outra, né? E é preciso encontrar um equilíbrio ali no meio, né, entre as duas coisas, para que você consiga conciliar exatamente como a gente tinha falado aqui. E acredito que é a própria prática, o próprio hábito é que vai fazendo com que você consiga encontrar qual que é o ritmo certo para você fazer as coisas. Continuando sobre o ritmo certo de fazer as coisas, você pode dar dicas sobre como fazer o uso correto do diário mágico para ter progresso na jornada do probacionista? Então, o diário mágico, muitas vezes, assim, você vê que existem vários modelos de diário, né? Não existe uma fórmula certa para se fazer um diário mágico, mas enquanto neófito, eu posso dar algumas dicas com relação ao o que é mais importante para a verificação que o neófito vai estar fazendo, por exemplo, da prática de um probacionista, né? E o mais importante são as práticas. Assim, tipo, muitas vezes a gente vai querer colocar no nosso diário coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a prática que a gente está fazendo, coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, né? E acredito que essas coisas, elas muitas vezes não são tão relevantes assim, talvez para o próprio neófito, mas o probacionista sente a necessidade de estar colocando ali, e eu também consigo entender qual que é a necessidade disso, né? Porque de certa forma, mesmo que ele coloque aquilo em alguma outra parte do dia, sei lá, antes da prática que ele vai estar fazendo, ele em algum momento do diário colocou que alguma coisa ocorreu, ou que, não sei, ele se alimentou de alguma forma. Vamos dar um exemplo, exemplos que o próprio Crowley às vezes colocava no diário dele, né, assim, da alimentação dele, e aí de como aquilo interferia na asana que ele fez posteriormente, né? Então, tipo, essas observações elas têm que ser feitas de uma forma que o diário não fique parecendo realmente um diário comum, né? Mas você pode registrar coisas do seu dia a dia que você sinta que podem estar interferindo na sua prática, né? Coisas que você sinta a necessidade de alguma forma, deixar registrado ali, porque o diário ele está servindo exatamente como um registro dos seus experimentos, né? E o laboratório, de certa forma, é você mesmo. Então, todos os fatores acabam sendo relevantes para você poder analisar o sucesso ou o fracasso de uma prática. Então, muitas vezes, questões arbitrárias podem acabar interferindo no sucesso ou na falha de uma prática. Mas acredito que pontuar essas coisas de uma forma mais concisa e breve no diário é muito mais prático do que você ficar ali enchendo ele, sabe, com muitas coisas, porque no final o que vai contar na hora de se analisar o diário vão ser as práticas, né? Então, acho que o melhor é você buscar, de alguma forma,
manter o diário, acho que enxuto seria uma palavra boa, assim, tipo, você pode colocar coisas que sejam, que pareçam pessoais, mas que você sinta que tem alguma relevância para a sua prática, né? Mas o mais importante é você se manter ali focado, né, durante o registro do diário nas práticas, porque muitas vezes você encher o diário com material demais só vai fazer com que o seu instrutor, às vezes, perca tempo com o registro, ou que, às vezes, seja alguma coisa que nem vá carregar algum tipo de relevância, a não ser para você mesmo. Então, acho que, não sei, assim, eu, por exemplo, durante o meu período de probacionista, eu tinha muito costume de registrar muita coisa. Com o tempo, eu fui parando com isso, fui registrando mais as coisas mais pontuais, né? Mas é porque quando você é probacionista, você não entende isso. E você acha que você tem que anotar coisas ali que demonstrem a sua evolução, sabe? E eu, por muito tempo, eu tive essa sensação e eu fazia, muitas vezes, anotando só o horário das práticas e uns insights básicos que eu tive, e eu saía dali, deixava o meu diário com a sensação de que está faltando alguma coisa. Falta melhorar o registro, falta ter uma descrição, e não faltava nada, estava tudo ali. Mas eu tinha essa sensação de que faltava, sabe? E até você ir se adequando e entendendo como é difícil. Sim. Que é uma coisa que realmente você, até acho que pelo entusiasmo, né, a gente acaba querendo colocar, fazer o diário ficar bem cheio, né, e muitas vezes isso acaba só poluindo o seu diário, né, assim, de alguma forma, porque você observar ele realmente como um registro de um experimento, né, acredito que seja a melhor forma para se observar esse diário. Se o probacionista tiver necessidade de escrever mais coisa, acho que não tem nada demais se ele quiser colocar isso à parte e, e usar aquilo ali como um segundo diário para ele poder observar, né, acompanhar, tipo, o dia a dia dele, mas esse segundo diário não seria importante como o primeiro. Serviria mais para o próprio probacionista mesmo. Assim como todas essas questões como sonhos, né, que muitas vezes tem muitos probacionistas que focam muito nesse tipo de coisa, que são coisas que são muito mais pessoais. Então, assim, são coisas que dizem muito mais para o probacionista do que para o neófito, né? Então, assim, o que o probacionista deve focar é exatamente nas práticas, como você mesmo falou, deixar as coisas bem concisas ali com a hora, e só aquele registro, você já está entregando o que precisa ser entregue. E também, durante as próprias práticas, você focar em registrar registrar. É nelas que você tem que tentar buscar alguma riqueza, né, na descrição dos detalhes, né? Então, tentar descrever qualquer coisa que você tiver percebido ali durante a prática pode te auxiliar, né? Tipo, até a manter a própria atenção plena, né? Que é uma coisa que o diário auxilia bastante e que acredito que a questão da rotina, né, como a gente estava falando na questão anterior, né, são coisas que fazem com que a gente fique mais alerta para o que a gente está fazendo durante o nosso dia, para o tempo que a gente acaba gastando com as coisas, né? Quanto mais a gente vai focando nas práticas, mais a gente acaba prestando atenção em diversas outras áreas que muitas vezes a gente não iria prestar atenção se não fosse por começar a tentar criar um ritmo, criar uma estrutura, né, de práticas e uma espécie de disciplina, né, com relação a elas. Sim, muito bom, inclusive, essa dica do segundo diário, porque eu já faço. Só que eu faço não é um segundo diário, eu faço uma agenda de anotação que ela é prévia, ela vem antes de eu fazer o meu diário. E ali eu faço várias anotações, não só das minhas práticas, do horário, mas também do meu dia. E aí depois eu venho para o meu diário passar aquilo ali. Nem faço todo dia também, não. Eu vou passar para o diário, às vezes, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que é quando eu consigo atualizar para estar enviando. Mas
Na verdade, eu envio até em mais tempo, mas é quando eu consigo estar sempre atualizando, mantendo atualizado, porque se deixar passar muito tempo também já era. Mas eu tenho esse segundo, que é um caderno de anotação, mas ele não é depois, ele vem antes. Eu adapto desse jeito, para mim funciona. É uma boa. Próxima pergunta. Qual é a importância do LibreHash e de um ritual de banimento na prática do probacionista? Então, ambos os rituais são importantes para a tarefa do probacionista, né? Acredito que ambas refletem muito do que o probacionista tem que estar trabalhando durante o seu grau, porque ambas as práticas exigem que o probacionista encontre uma espécie de ritmo, né, durante o seu dia. E não só durante o dia, mas durante a própria rotina que ele vai ter com as práticas. E se eu não me recordo, da outra vez, quando a gente tinha se falado, eu tinha mencionado também a questão do próprio Mota, né, ter falado sobre o hash, sobre quando você executa o hash, você faz com que o seu mundo gire rápido demais, né, de uma forma que as coisas que estão tentando se agarrar nele não conseguem ficar agarradas, né? E acho que o que ele estava querendo dizer com isso tinha a ver com a própria questão de se manter uma disciplina com relação às práticas, sabe? Se você conseguir manter a continuidade daquilo acontecendo todos os dias, né? E assim como o próprio ritual de banimento. E com o passar do tempo e com o passar da vivência dentro da Santa Ordem, acredito que o probacionista começa a perceber que aquela prática não é uma prática externa, né? É uma prática, tanto o hash quanto o ritual menor do pentagrama são práticas que estão trabalhando algo interno, e aquilo que está sendo alinhado, aquilo que está sendo purificado ou banido, né, são questões totalmente internas e não voltadas a alguma coisa exterior, que talvez tem pessoas que muitas vezes acreditam que esse tipo de questão sobre alguma coisa ruim poder acontecer com elas a partir do trabalho dentro de Telemann, ou qualquer coisa desse tipo, né, ou com as práticas mágicas em si, mas ambas as práticas estão trabalhando um fator interno e ambas têm a ver muito mais com uma questão de equilíbrio e de alinhamento do que com uma questão de banimento, como o próprio ritual sugere ali na sua descrição, né? É realmente um banimento, mas ao você analisar, por exemplo, no ritual menor do pentagrama, você pode ver muito dele estar focado na questão da cruz dos elementos. E você vê isso no próprio hash também. E ambas essas questões estão falando sobre uma questão de equilíbrio, né? Sobre algo que você vai estar trabalhando durante todo o trabalho ali da primeira ordem, né, no caso. E que o probacionista já está sendo introduzido para esse trabalho ali já inicialmente. Muito bom. Próxima pergunta tem, inclusive, relação com isso que você já falou. Ainda sobre os rituais, você pode falar um pouco sobre a diferença prática entre o ritual menor do pentagrama e o rubi estrela? Então, só pode repetir para mim, só para eu ver o que você tinha perguntado mesmo? Repito, sim. Fale um pouco sobre a diferença prática entre o ritual menor do pentagrama e o rubi estrela. Sim. Então, acredito que a diferença dos dois está muito mais numa mudança de paradigma, né, na questão que você
do que você pode ver ali no Chamando dos Filhos do Sol, e também no Chamando dos Filhos do Sol, não, perdão. Acho que é melhor você refazer a pergunta, você vai editar ainda, né, o vídeo, né? Para eu poder responder, porque não é Chamando os Filhos do Sol. Qual é o nome do texto do Frater Arrad que eu perdi agora me deu um branco na cabeça. Como? Passando do Velho ao Novo Aion. Passando do Velho ao Novo Aion. É o texto do Frater Arrad, né? Isso. Sim. Era isso que eu ia falar, só que me deu um branco no nome, eu acabei falando, chamando os filhos do Sol. Trocou o livro. E o que tem no Passando do Velho ao Novo Aion em relação a essa diferença prática do Liber com o Rubi Estrela? Então, a do diferença... Ritual Menor do Pentagrama, do Ritual Menor do Pentagrama e do Rubi Estrela. Então, a diferença que você vai ter é exatamente da visão de se colocar como a partir do ponto de vista do Sol. Enquanto que no Ritual Menor do Pentagrama você vai estar fazendo uma prática que você vai estar seguindo um ritmo que é como se fosse da Terra ao redor do Sol. A partir do ritual do Rubi Estrela, você vai estar fazendo a partir de um outro ponto de vista. A partir desse ponto que eu havia falado. Do Sol. Calma aí, então, que eu preciso te fazer pergunta, porque eu estou fazendo entrevista a vários neófitos e todo mundo me fala sobre isso. Eu entrevistei uma outra Sora, a Sora Neferasset, e ela falou sobre força centrífuga e força centrípeta nessa relação. Me explica um pouco mais e qual é essa diferença entre uma tem a ver com a perspectiva do Sol e outra perspectiva da Terra? Então, o que a gente pode ver sobre isso é na própria questão do Rubi Estrela ser executado no ritmo anti-horário, né? Que muitas pessoas podem enxergar que nesse sentido anti-horário ele está falando sobre banimento, né? Ou sobre colocar o Crowley querendo reverter o ritmo do ritual, mas na verdade tem a ver com a própria perspectiva do Sol com relação à Terra. Então, a partir do ponto de vista do Sol, né, o movimento vai ser contrário. Então, você vai estar seguindo esse ritmo enquanto você faz o ritual. Então, é por isso que a gente tem a diferença de que um gira no sentido horário e o outro gira no sentido anti-horário. Sim, sim. Isso é algo que você pode ver. Eu não vou me recordar agora qual o capítulo, mas isso está no próprio Liberaba. Sabe? O Crowley falando sobre essa questão, sobre o movimento, sobre esses dois movimentos, no caso. E é algo que você vai acabar vendo acontecer em outros rituais posteriormente também, né? Como o Liber Reguli e outros. Você vai estar vendo também refletido essa questão desses movimentos. Sim, eu já fiz o Liber 5 e tem realmente essas mesmas relações. Sim, sim. Próxima pergunta. Abre aspas. Ele proclamará abertamente em todos os lugares sobre a sua conexão com a AA e falará dela e de seus princípios, mesmo que pouco compreenda, pois mistério é inimigo da verdade. Fecha aspas. Qual é o objetivo de falar abertamente sobre sua ligação com a Santa Ordem? O que o probacionista adquire ao fazê-lo? Então, o propósito, no caso, acredito que tem muito a ver com você, de certa forma, ao fazer esse trabalho, né, de divulgação, né, da Santa Ordem, de certa forma, ao proclamar a lei, né, abertamente, você está abrindo oportunidade para que outras pessoas possam estar conhecendo a lei, né? E acredito que, a partir do ponto de vista que a gente tem sobre o que essa lei pode trazer para nós, né, acho que
é um ato de querer auxiliar com que outra pessoa possa reconhecer a sua própria divindade, o seu próprio lugar enquanto sol, como a gente estava falando sobre o passando do velho ao novo éon. A partir do momento que nós somos telemitas, nós reconhecemos o outro também como sol. Nós reconhecemos ele como uma estrela também. Então, creio que esse trabalho de proclamação da lei seja exatamente para que essa relação, né, com o outro possa ser plena, de que tanto você quanto o outro possam se tratar da mesma maneira e viver a lei, né? E acredito que isso, por mais que no ato você esteja querendo auxiliar o outro, né, isso traz muito mais benefício para você mesmo do que acho que para o outro também. Assim, por você, no momento que você está fazendo isso, você também já está começando a vivenciar essa verdade, de estar reconhecendo não só a você mesmo como o outro. Então, como no próprio livro da lei fala, né, compaixão é um vício de reis, e acho que todo telemita, em algum ponto, tem uma espécie de entusiasmo de estar fazendo algo, né, para a proclamação da lei de alguma forma. Acho que não todos da mesma maneira, mas eu consigo enxergar esse entusiasmo, acho que em praticamente todo telemita que eu tive o prazer de conhecer. Muito bom. Próxima pergunta. A grande obra do probacionista seria obter o conhecimento científico e o poder sobre a natureza e os poderes do próprio ser. Por que explorar a maior variedade possível de material e de práticas, além de encontrar os seus próprios métodos e estilos, auxilia o aspirante no caminho da Santa Ordem? O ordalho é a dispersão. Experimentar várias coisas não levaria a essa dispersão? Essa pergunta ela é muito boa. E sobre a questão da dispersão, né, acredito que você ficar focado em experimentar todas as práticas, talvez traga essa dispersão, né? Mas é muito interessante que o probacionista teste as práticas que ele se interessar em testar, né? Mas o mais importante é que ele continue com o foco nas práticas que ele se comprometeu a executar, né, assim que ele assinou o treinamento. A persistência é mais importante do que experimentar muita coisa. Sim, sim. Eu creio que sim. Você experimentar é muito mais durante o período probacionista, é muito mais uma questão de como você está naquele período inicial, você vivenciar e observar tudo que você pode ali dentro do currículo da Santa Ordem, para que você tenha uma noção de qual vai ser o caminho que vai ter pela frente, né? Quais vão ser as práticas futuras que você vai ter que estar focando. Então, assim, testar algumas delas para ver o que você sente. Não sei, por exemplo, um paciente que está focado só no ritual menor pentagrama e no resto, por exemplo, ele testar fazer asana para experimentar. Não é algo que eu reprovaria, mas é algo que, assim, ele não precisa, se ele não se comprometeu a fazer essa prática, ele não existe a necessidade, enquanto probacionista, dele manter essa prática durante um ano de probação, entende? E ele gastar energia demais nessa prática, de forma que talvez ele se esqueça das que ele deveria estar fazendo, causa essa dispersão. Entende? E acho que o mais importante é exatamente como você pontuou, né? Resposta minha agora. É muito mais importante focar naquilo que você já se comprometeu e persistir naquelas práticas
e manter esses testes, né, esses experimentos como exatamente tipo um vislumbre do que você vai, práticas que você vai estar trabalhando futuramente. Mas não são práticas que vão trazer nenhum tipo de benefício ou de progresso agora. É você começar a fazer uma prática que é uma prática de grau de filósofos agora, você só vai estar testando ela. Mas o propósito dela vai estar só durante a tarefa daquele grau. Então, assim, acredito que você pode testar, experimentar com tudo o que tem ali dentro do currículo da A, mas o importante é você manter em mente justamente que durante o trabalho do probacionista você tem aquelas práticas em específico para fazer. Durante o grau de neófito você vai ter outras. Então, cada grau, né, cada grau é um tipo de trabalho diferente que você vai estar executando. E as práticas que são entregues a você, elas vão ser apropriadas para o tipo de trabalho daquele grau. Né? Cada grau acaba trabalhando uma coisa diferente. Né? E durante o grau de probacionista, né, o próprio nome fala, né, assim, você está em prova, provação, né, o que está sendo trabalhado ali é muito mais a questão da persistência, a questão de você conseguir manter aquele ritmo, de você não cair na dispersão. Né? Todas essas coisas são o mais importantes e acredito que, assim, se eu fosse aconselhar, seria que façam os experimentos que vocês quiserem com relação a práticas, mas que isso não, isso não prejudique aquilo que é mais importante, que são as práticas que você se propôs a fazer inicialmente. Se for para escolher entre um lado ou outro, escolha se manter só nas práticas que você se propôs. Sabe? O mais importante durante o seu grau é se manter aquelas. Então, acho que cortou aqui? Não, já voltou. Voltou. Então, o mais importante é manter na persistência naquilo que você se propôs a fazer e não experimentar o máximo de coisas. Eu acho que o outro frater que eu entrevistei, o frater Lúcifer, ele falou, inclusive, que a dispersão ela pode vir de uma única prática, que você pode estar fazendo uma única prática e não está focado no que precisa, não está com atenção no que precisa, está registrando tudo errado. Então, seguindo esse conselho, juntando com esse outro que você trouxe, eu acho que conversa bastante. Próxima pergunta. Ainda sobre a natureza dos poderes do próprio ser. É possível que você discorra por onde começar a observar para obter esse entendimento, além dos registros do diário, que outras situações podem nos dar dicas de como entender sobre isso? Então, além do próprio diário, né, vão ter os próprios textos do Crowley, que você tem algum tipo de direção com relação a isso, né? Mas uma dica que eu daria com relação a essa questão seria o ritual de neófito da Golden Dawn, por exemplo. Observar o que está acontecendo ali durante aquele ritual, né? Que o ritual de neófito da Golden Dawn é o ritual, o grau de neófito da Golden Dawn é um paralelo não exato, né? Mas é um paralelo ao grau de probacionista da arte. Né? Então, muito do que está sendo elaborado ali durante o ritual, você pode observar e ali existe uma pista sobre essa questão, né, da natureza dos poderes do próprio ser. Então, não só ali, né, mas como no próprio Passando do Velho ao Novo Éon, e em diversos outros textos do Crowley. Acredito que a melhor forma de se observar esse tipo de questão, no final, acaba sendo o próprio diário. Como você tinha perguntado
além do diário, né? Mas, não, mas primeiro, como que a gente identifica isso no diário? Então, você pode acredito que isso é algo que eu acho que isso é algo que talvez o neófito perceba inicialmente mais do que o próprio probacionista. Assim, tipo, é algo que o probacionista, no momento em que ele estiver caminhando na direção para isso, ou que ele já estiver chegando lá, ou que ele já estiver lá, né, o neófito, ao observar o diário, ele consegue observar essa diferença. E pro probacionista, acredito que a melhor forma de se chegar a alguma conclusão com relação a isso é só com a própria vivência mesmo. É algo que quando você chega quando você chega lá, é que muitas vezes você consegue entender o caminho que você quando você olha para trás, você entende o caminho que você fez, como você chegou até ali, né, e acontece uma espécie de estalo. Nossa, você está falando e me deu uma coisa, porque eu já li isso no Passando do Velho ao Novo Éon. Lá está escrito que primeiro tem que ser feito para depois ser compreendido. E foi exatamente isso que você acabou de dizer. Muito bom. Porque é só quando você olha para trás que você consegue observar, tipo, porque vai ser uma questão daquele próprio ano ou mais de um ano, sabe, que o probacionista passou, que é o fruto do trabalho dele que vai estar ali, que vai mostrar essa natureza, entende? E então, ao observar a própria natureza do grau, né, acho que você consegue ter algum tipo de noção com relação a isso, né, com a própria questão de se persistir nas práticas, né, e em reconhecer que você está naquele grau e buscando, de alguma forma, uma espécie de equilíbrio, né, como a gente tem naqueles textos antigos. Não antigos, né? Aqueles textos que o Frater Kiff escreveu já tem alguns anos, principalmente aquele que ele fala sobre o Malkuth, que ele compara o probacionista com o barquinho. Sim. Naquilo ali você consegue observar bastante coisa também de interessante. É quando ele diz que os probacionistas estão nas clifas, né? Isso. E a partir do momento que você reconhece isso, né, que o probacionista reconhece que está em Clifford, acho que esse é um bom momento, assim, dentro dessa tarefa, sabe? Porque é um momento que momento que está, por exemplo, no ritual do neófito da Golden Dawn, que é quando o neófito ele está nas trevas e busca a luz. E precisa sair para a luz, né? Sim. Então, tem a ver com perceber, né, essa questão em si mesmo e perceber na sua própria trajetória, né, tipo, o que te levou até ali, né? Então, o que fez o seu barco andar, né, tipo, até onde você está indo e para onde você está indo, né? Então, acredito que exatamente com as próprias práticas, com a própria vivência dentro do trabalho ali de probacionista, né, que você vai chegar nesse ponto, e acredito que com um trabalho sincero, né, e focado, é inevitável que o probacionista chegue, mesmo que cada um vai levar o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, né, se ele estiver comprometido, se a inspiração dele se manter voltada para a prática, para as práticas e para o objetivo dele, ele vai, em algum momento, chegar, né, nessa questão que você veio a me questionar sobre a natureza dos poderes do próprio ser. Sim. Eu passei um desespero quando foi chegando um ano. Eu acho que tudo, o probacionista, quando a gente entra no probatório, acho que a grande questão é que a gente imagina que em um ano vai vir, sabe? Uhum. E aí vai se aproximando, 9 meses,
10 meses, um ano está próximo, você vai criando aquela expectativa do eu alcancei, eu já achei isso daqui. E com o tempo, depois de um ano e meio, mais ou menos, é que eu olho para trás e digo assim, caramba, não achei nada. Mas é uma questão muito arbitrária, assim, dessa questão do tempo, porque acho que cada um leva o seu tempo e no final isso não quer dizer muita coisa sobre o probacionista, assim, a questão de quanto tempo ele passou enquanto probacionista, sabe? Porque o mais importante é você continuar focado no seu trabalho. E eu mesmo, por exemplo, a primeira vez que eu havia assinado um juramento de probacionista tinha sido em 2000, recordo agora se foi em 2015 ou 2016, né? Então eu passei alguns anos assim, tipo, estudando e praticando como probacionista, né? E a gente tem outros exemplos, o próprio Frater Thor, né? Ele passou, se eu não me engano, foram 7 anos probacionista. Então, isso não é uma questão que diz muito sobre o probacionista em si, tem a ver com, às vezes, algo que o probacionista tem que estar resolvendo durante aquele grau e que talvez em outro ele conclua em um tempo bem curto, sabe? Porque cada grau é um tipo de trabalho diferente e cada grau vai estar trabalhando com um aspecto diferente seu, né? Então, acredito que com as diferenças entre cada probacionista, cada neófito, enfim, entre cada um, você vai vendo que aquela pessoa, às vezes, precisa trabalhar alguma coisa em específica que o grau de probacionista vai estar fazendo com que ela se desenvolva naquela área. Então, por exemplo, como você tinha falado, né, chegou a um ano e meio e você olha que ainda tem bastante coisa a ser feita, né, isso é algo que eu vejo como normal. Assim, o mais importante, eu acho que é exatamente a gente não ficar muito preocupado exatamente, eu preciso virar neófito agora, sabe? Porque no final o que importa é você ver o resultado em você mesmo, você ver o resultado na sua a mudança de perspectiva, né? A mudança de paradigma que você vai estar fazendo. Então, o tempo nessa questão ele é mais arbitrário mesmo. Eu hoje já estou bem tranquilo, já consegui já relaxar, já confiar mais no processo. Acho que essa é a grande dificuldade do probacionista. Ele tenta, posso falar por mim, tenta demonstrar muito progresso e quando você deixa de curtir a jornada e de confiar no próprio processo e na própria jornada, né? Sim, eu acho que é importante. Próxima pergunta, Frater. É muito comum ver as pessoas escrevendo problemas de cunho particular, como doenças, brigas de relacionamento no geral, falta de dinheiro, como ordalhos do grau de probacionista, mesmo sabendo que o ordalho é a dispersão. Isso poderia ser comparado a um suprassumo da dispersão? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é exatamente um suprassumo da dispersão, porque é exatamente você começar a atribuir, atribuir ou a colocar culpa em outras coisas para não estar não estar focado ali no seu trabalho, né, enquanto probacionista, porque no final, assim, as tarefas e o trabalho do probacionista é um trabalho interno. Então, creio que não tem muita conexão com fatores externos para a gente ficar atribuindo culpa, não sei, de coisas ruins que podem acontecer na nossa vida com a Santa Ordem, né? Mas eu acredito que isso é algo que
muitas vezes a gente acaba vendo acontecer, né, e associar essas coisas, e por mais que não sejam ordalhos necessariamente, né, todos esses problemas que a gente passa na nossa vida, de alguma forma a gente vai estar tendo que utilizar também da vivência dentro de Telemann para poder resolver essas questões. Né? Se nós vamos estar vivendo a nossa vida baseados no dever, por exemplo, e em outros textos, né, a nossa relação com as outras pessoas vai estar baseada também no que está escrito ali, né, nas coisas que a gente se compromete não só com os outros, mas com a gente mesmo, com o mundo ao nosso redor, né? Então, por mais que não sejam ordalhos necessariamente, né, como eu já tinha falado anteriormente, tipo, a relação que a gente tem com, com, com as outras pessoas, com as coisas que acontecem na nossa vida, elas vão, de alguma forma, a gente vai ter que estar trabalhando isso junto com a lei de Telemann. Assim, tipo, de alguma forma, a forma de solucionar essas coisas, a gente vai estar utilizando a vivência dentro de Telemann para poder muitas vezes solucionar questões internas e esses tipos de problemas, mas associar qualquer tipo de inconveniente, qualquer tipo de problema pessoal, material ou qualquer coisa desse tipo a um ordalho, né, realmente é uma dispersão muito grande, por mais que existam todas essas coisas que eu falei, porque no final é mais uma vez você, assim como as práticas que você não tem, que você não deveria ficar ali tipo, focado, né? É mais uma coisa que você vai gastar energia, vai gastar tempo, vai ficar focado naquilo, prestando atenção naquelas coisas e atribuindo culpa a essas coisas, sendo que aquilo vai estar exatamente tirando o seu foco. Né? Tipo, então... Acho que essa fala, inclusive, alimenta a ideia de que Telemann pode prejudicar você ou a sua vida, ou que ao iniciar o treinamento na Santa Ordem, as coisas na sua vida desandam. Quando não, as coisas aconteceriam como aconteceriam mesmo, independente. Sim. Próxima pergunta. Ainda sobre os ordalhos. Na sua concepção, é correto afirmar que eles são inerentes a qualquer processo de mudança / quebra de paradigma? Ou eles são exclusivos dos processos iniciáticos? Não, acredito que eles fazem parte de qualquer tipo de mudança de paradigma. Não da mesma forma, porque acredito que cada tipo de mudança vai ter os seus ordalhos ou os seus obstáculos, né, que vão ser diferentes um do outro. Mas são coisas que fazem parte, assim, por exemplo, eu não sei se foi um exemplo que da última vez que a gente havia conversado, eu havia citado isso, né, mas, por exemplo, a questão, não sei, uma pessoa que começou a fazer exercício na academia, por exemplo, né, tipo, ela vai ter que lidar com, assim quando ela começa, ela vai ter que lidar com o cansaço físico, com a preguiça, com, tipo, a vontade de ficar em casa, diversas coisas que vão estar ali, tipo, motivando ela a não mudar o paradigma dela com relação àquilo, sabe? E em qualquer tipo de mudança que a gente faz, a gente vai observar esse tipo de obstáculo, né? Assim, na nossa vida prática. Coisas, fatores que estão ali no caminho para que a gente precisa nos adaptar para poder se adequar àquela nova realidade. Sim, então, você falou da prática de academia, me lembrou do meu treinamento no começo mesmo do probatório, quando eu decidi que eu ia experimentar o treino de asana. E aí eu escolhi o asana do dragão, e eu vou fazer vários asanas complexos, e os primeiros 2 minutos eu já estava morrendo de dor no ciático, e aí tentei ainda mais algumas vezes, e aquilo era insuportável,
No final, fiz o quê? Savasana. A posição do defunto, deitadinho, que foi o que eu consegui. Mas primeiro eu precisei me lesionar. Primeiro eu precisei me machucar, sentir desconfortável, para só depois eu buscar uma posição que era mais confortável para mim. Hoje eu já nem estou mais treinando asana, foi naquele processo lá do probatório, do começo mesmo, de experimentar. Mas ao invés de eu começar pelo mais simples, não, já achei que eu ia lá em cima. Até por já ter tido algum outro tipo de prática antes, eu achei que não, eu vou lá em cima. E voltei lá embaixo. É exatamente assim que acontece mesmo. Principalmente no início, como vocês indicou, que a gente começa com entusiasmo de querer experimentar tudo. Próxima pergunta. Como lidar com a intensa quantidade de transformações que passamos durante o período do probatório? E como lidar quando os exercícios e os trabalhos realizados parecem não estar levando a lugar algum? Então, ambas as coisas devem ser rebatidas com a persistência, sabe? Tanto as intensas mudanças, né, ou o desânimo, né, são dois, acho que são dois sentimentos, acho que até bem distintos, né? Que o desânimo muitas vezes vem de uma sensação de, muitas vezes o probacionista pode, principalmente quando ele começa a perceber que ele está entrando numa rotina que fica ali repetindo a mesma prática diariamente, muitas vezes o probacionista pode começar a se sentir entediado e querer começar a inventar de voltar a fazer várias práticas. Muitas vezes isso já aconteceu comigo durante o período probacionista, né? E o importante é sempre você voltar a sua atenção exatamente para essa questão da persistência e de se manter firme naquilo que você se propôs a fazer no início. Então, acredito que a resposta para as duas coisas seja exatamente essa questão sobre se manter focado no que você está almejando, no que você está fazendo e se manter focado na sua persistência. Sim. Em quem você deseja se tornar, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente. Bom. Última pergunta. Primeiro, eu já quero começar agradecendo já a sua presença e depois eu quero que você dê uma dica para os probacionistas, para que eles criem a disciplina, para que eles consigam executar todas as tarefas deixadas pelos seus neófitos. Como adquirir essa disciplina necessária? Então, acho que a forma de se adquirir essa disciplina ela vem da própria vivência com o Diário Mágico, ao você começar a fazer um processo de autoconhecimento, né? Você entender o seu próprio ritmo, entender até onde você consegue chegar com as práticas que você se propôs a fazer. E a partir disso, né, a partir dessa vivência e a partir dessa observação, você conseguir se adaptar ao próprio sistema, que é uma coisa que, como eu havia falado anteriormente, por exemplo, sobre a academia ou sobre qualquer outra mudança de paradigma, né? Assim, você tem que observar as mudanças que precisam ser feitas em você para você se adequar àquela nova realidade que você tá querendo adentrar. Então, uma forma de se fazer isso é você observar a sua própria vivência. Então, acho que isso é algo que o probacionista só vai começar a fazer depois de algum tempo já dentro do trabalho do probacionato, né? Assim, quando ele começa a observar o diário dele e começa a ver os resultados que ele está tendo ou que ele não está tendo, né? E a partir disso ele começa a criar um tato com ele mesmo, assim, tipo, do que precisa ser feito ou do que não precisa ser feito, né, de coisas que ele precisa evitar ou coisas que ele precisa estar se dedicando mais. Então,
acredito que essa atenção a você mesmo, ou a se observar durante esse período é muito importante. Então, acho que ler e reler o seu diário mágico é algo que auxilia muito o probacionista durante o caminho, para que ele consiga exatamente perceber essas mudanças que vão acontecendo durante o período, né? E no final, acho que a melhor dica tem a ver com isso mesmo, assim, sabe? Tipo, com saber se observar, saber prestar atenção no que você está no que precisa ser trabalhado em você mesmo durante aquele período. Muito bom. Inclusive, você continuou falando sobre troca de paradigma e observar aquilo que precisa ser aquilo que precisa ser renovado ou trocado e aquilo que precisa ser morto em você para que renasça. Que aí já tem relação, inclusive, com iniciação. Muito bom mesmo. Frater, muito obrigado. Eu vou pedir para você se despedir, para depois eu fechar a nossa conversa. Beleza. Quero agradecer pelo tempo também que você dispôs a estar aqui comigo. Agradecer a todo mundo que vai estar assistindo essa entrevista, né? E 93 a todos. Pessoal, amor é a lei, amor sob vontade.